Galera, com a queda recente na inflação, o Comitê de Política Monetária, ou Copom, resolveu não alterar a taxa Selic, a mantendo em 13,75% ao ano. Isso significa o encerramento de um ciclo de elevações que durou aproximadamente um ano e meio. Bom, mas se você não entende muito de economia, você deve estar se perguntando, o que é a taxa Selic? Mas relaxa, eu vou te explicar. A taxa Selic é a principal taxa da nossa economia, representando a taxa de juros do nosso país e influenciando todas as demais taxas praticadas no mercado, como a taxa de juros sobre empréstimos, financiamentos e até mesmo cartão de crédito. Por outro lado, ela impacta também a taxa de rentabilidade dos investimentos de renda fixa, e é uma fortíssima aliada do Banco Central no controle da inflação. Vale ressaltar que ela é revisada a cada 45 dias pelos membros do Copom, que resolvem analisar todo o cenário econômico e verificam se é viável ou não alterar a taxa Selic. Se olharmos mundo afora, nós vamos ver que o Federal Reserve, ou Fed, o Banco Central americano, anunciou a decisão de aumentar a taxa básica de juros americana, elevando de 3% para 3,25% ao ano. E pode parecer que não, mas essa movimentação da taxa de juros americana afeta a economia não só dos Estados Unidos, mas do mundo inteiro. Pois é, a elevação da taxa de juros americana afeta demais a economia brasileira, mas calma, antes de eu te explicar como, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao canal Dinheirando. Eu me chamo Junior Tavares e, bom, nesse vídeo nós vamos entender como as movimentações da taxa de juros afetam o nosso bolso, a nossa economia e o nosso país. Então vamos lá. Bom, galera, primeiro de tudo, é de extrema importância que tenhamos em mente que a economia americana é uma das maiores do mundo. E claro, os Estados Unidos possuem a máquina de impressão da principal moeda utilizada mundialmente, o dólar. Tendo isso em mente, temos que a elevação da taxa de juros americana faz com que os títulos de dívidas americanos fiquem cada vez mais rentáveis e mais atrativos para investidores. Podemos entender os títulos de dívidas americanos como o Tesouro Direto aqui no Brasil. E a partir do momento em que você tem a economia mais forte do mundo, tendo bons papéis de dívidas com boa rentabilidade, a tendência é que os investidores busquem cada vez mais investir por lá. Entretanto, o fato dos investidores buscarem mais a economia significa que os investidores vão retirar os seus capitais de outras economias, como a do Brasil. Logo, a elevação da taxa de juros americana e a valorização dos papéis americanos faz com que a quantidade de capital estrangeiro aqui na nossa economia diminua. Afinal, o fato dos ativos americanos se tornarem mais atrativos diminui a atratividade aqui dos ativos brasileiros. E com isso, nós temos o impacto do segundo ponto, que é justamente o câmbio. Com a elevação da taxa de juros americana, a tendência é que os investidores busquem cada vez mais investir em dólar. E com isso, nós temos que a demanda por dólar aumenta. E como consequência, a tendência é a gente ver cada vez mais o dólar valorizado frente à nossa moeda, o real. Você consegue perceber como uma coisa afeta a outra? Por exemplo, a elevação da taxa de juros americana faz com que a economia americana fique mais atrativa para os investidores e com isso eles tiram capital da economia brasileira, tornando a nossa economia um pouquinho menos atrativa. Como consequência, o dólar sobe e aí gera o terceiro efeito que nós vamos falar agora, que é justamente a inflação. A subida do câmbio, a valorização do dólar faz com que alguns produtos fiquem mais caros. Vamos falar mais sobre isso agora. Com o câmbio elevado, a tendência é que produtos como commodities, alguns medicamentos e até mesmo os produtos de alta tecnologia fiquem mais caros. E a elevação de preços de uma economia é caracterizada como inflação. Eu vou dar um exemplo considerando uma commodity. O petróleo, por exemplo. A sua precificação é diretamente influenciada pela cotação do dólar. Logo, se o dólar subir, decorrente aos efeitos citados anteriormente, o preço do barril do petróleo ficaria também mais elevado. E a elevação do preço do petróleo eleva os preços de itens como combustível, gás de cozinha, preço dos produtos do supermercado, frete, carros de aplicativos e muito mais. Logo, toda a cadeia de produtos e serviços teriam seus custos e, como consequência, seus preços elevados, gerando inflação. Ainda por cima, a inflação, claro, se muito elevada, pode representar a retração do crescimento econômico, aumentando a pobreza e também o desemprego. Galera, existem vários outros impactos que essa elevação na taxa de juros americana traz para a economia brasileira. Entretanto, esses três, elevação da inflação, valorização do dólar frente ao real e também desvalorização da economia brasileira frente ao olhar dos investidores, são realmente os três principais. Mas a grande questão é, o que vem fazendo o Banco Central americano elevar a taxa de juros americana? Vamos entender um pouquinho mais sobre isso agora. Bom, dentre os vários motivos que estão motivando o Banco Central americano a elevar a taxa de juros, nós podemos destacar três. O primeiro, é claro, é a guerra entre Rússia e Ucrânia. A segunda é a inflação e o terceiro, ainda a pandemia.
Ainda falando sobre a guerra, o próprio Banco Central destacou em um de seus discursos, abre aspas, a guerra da Rússia contra a Ucrânia está causando enormes prejuízos humanos e dificuldades econômicas. A guerra e eventos relacionados a ela estão criando uma pressão ascendente adicional sobre a inflação e estão pesando sobre a atividade econômica global. O comitê está bastante atento aos riscos inflacionários. Fecha aspas. Não somente no Brasil e Estados Unidos, mas também no mundo todo, o cenário inflacionário esse ano com os eventos de guerra e até de pandemia fizeram com que a inflação avançasse bastante. E a principal arma para conter a inflação é elevar a taxa de juros, controlando a oferta monetária e as movimentações de pessoas e empresas quanto ao uso de capital e, claro, consumo. Pois é, galera, em economias mais maduras, como é o caso da economia americana, uma movimentação dessa na taxa de juros faz com que de certa forma você impacte economias de países emergentes que ainda estão desenvolvendo a sua economia, como é o caso da economia brasileira. Eu espero de coração que você tenha entendido os 3 principais pontos aí que podem afetar a nossa economia e também os 3 principais pontos que estão motivando o Banco Central a elevar a taxa de juros americana. Comenta aqui qual a sua opinião sobre isso, comenta aqui informações adicionais que você saiba e eu espero que você tenha curtido. Se curtiu, deixa o like, não esqueça de seguir o canal Dinheirando no Instagram, tem bastante conteúdo por lá também. Também se inscreva no canal aqui, deixa o like e é isso aí, rapaziada, tamo junto, até o próximo vídeo, fiquem com Deus.